Eu vou falar basicamente aqui sobre o sentir, porque eu nasci e fui criado numa família bem abastada, estudei em escolas ótimas, eu tive condição de desenvolver a racionalidade com muita informação, em escolas muito bem pagas. E eu senti uma diferença muito grande, porque à minha volta as pessoas achavam muito natural a situação em que elas se encontravam. E eu olhava em volta e via muita pobreza, muita miséria, aquilo me incomodava muito. Mas eu não podia falar com as pessoas, porque isso incomodava. E eu passei a ser um cara meio esquisito no meio deles. Eu sentia que tinha alguma coisa errada. O que me diziam? Estuda, se garante, guarda esse conhecimento como um capital para você aplicar na sua vida e conseguir subsídios. Eu dizia, mas por que eu? Por que tanta gente não tem? E isso ninguém dizia, ninguém explicava, é assim mesmo, sempre foi assim. E a intuição me dizia que isso estava errado. O mundo é extremamente racionalista. A gente vive uma sociedade racionalista, e isso é muito masculino. O sentir é extremamente feminino. E eu sempre tive essa parte em mim muito forte. Até as mulheres hoje se masculinizam para poder viver no mercado de trabalho. Tudo é competição. A competição é uma coisa masculina. A cooperação é uma coisa feminina. E essa diferença foi se acentuando. Primeiro, eu me convenci de que eu tinha alguma coisa errada. Não é possível que eu não aceito isso tudo que todo mundo aceita. Eu tenho alguma coisa diferente. E tentei os caminhos convencionais. Eu fui militar, de carreira. Eu fui bancário, fui do Banco do Brasil. Eu estudei Direito. Quando eu pensei em fazer Belas Artes, foi um escândalo tão grande na família que eu preferi fazer Direito, para todo mundo ficar sossegado. Até que um dia eu tive um sonho. Eu não aguentava, achava a vida um porre, um saco, uma porcaria. E um dia eu tive um sonho. Nesse sonho, eu estava correndo por cima de um monte de telhados, de repente os telhados... Eu não estava correndo atrás de nada e nem fugindo de nada, estava só correndo. Talvez porque eu fosse atleta, corria muito. Aí, de repente, acabaram as casas e eu comecei a cair. E eu olhei para baixo e vi quilômetros lá embaixo, plantações, riozinhos. Eu falei, bom, beleza. Dessa altura eu não corro risco de ficar aleijado. Eu vou bater e vou morrer. Que ótimo. Alguma novidade na vida, né? E foi caindo. Agora eu vou saber como é que é do outro lado. Eu sempre quis saber, tudo que tem no mundo eu já sei, eu não quero, é chato. Vai ter novidade. Quando eu ia bater no chão, eu abri o olho e acordei. Falei, ah, meu Deus, o que eu estou fazendo vivo? Eu já sei tudo o que eu vou fazer hoje, eu não quero fazer nada disso. Eu já sei todo mundo que eu vou encontrar, eu não quero encontrar ninguém. Eu tenho que tomar atitude, eu estou preferindo a morte do que a vida. Nesse dia, eu fui na universidade, me desliguei, peguei meus documentos, as pessoas não acreditavam. Eu vim pegar meus documentos. Não, você vai se transferir? Não, eu quero só meus documentos. Não, você tem que ter uma garantia de vaga. Eu falei, não quero ir para outra universidade, eu quero só meus documentos. Aí o cara me olhou com raiva. Ah, então você vai ter que assinar um termo de responsabilidade, me dá o termo. Assinei, peguei meus documentos e levei para o meu pai. Porque na minha casa sempre teve uma cobrança muito grande. Nós te demos tudo do bom e do melhor, você tem que ter todas as condições e ir adiante com isso. Aí eu peguei meus documentos e levei para o meu pai. Falei, olha, minha dívida com você está paga. Você me deu condições, eu entrei na universidade. Eu não vou terminar, não é porque eu não consegui, é porque eu não quero. A vida não tem sentido. E eu vou procurar um sentido para a vida. Ficando sem nada. Eu quero não ter nada. Isso não era para mim assustador, porque no Exército eu tinha feito guerra na selva, sobrevivência, tinha apanhado o mundo, tinha lugar lacrimogêneo, então eu não tinha medo de ficar sem nada. Eu dormia no chão tranquilamente. Inclusive nos intervalos da faculdade, nas férias, eu pegava uma mochila, botava nas costas e saía viajando. Eu me aproximava das pessoas mais pobres, porque eu tinha muita curiosidade de entender o código dessas pessoas. Eu queria sentir igualdade. Como quando eu ia nos clubes com os amigos, nos lugares bacanas que eu ia, e eu via o cara tratar com arrogância o servidor, eu me incomodava demais com isso. E eu comecei a perceber que, de um lado, existe um sentimento implantado de superioridade, e, do outro lado, existe um sentimento também implantado de inferioridade. E as pessoas têm muita dificuldade de sentir igualdade. E eu tentava me aproximar dos garçons, dos cozinheiros, eu ia para a cozinha, era comum me encontrar na cozinha. E todo mundo me tratava muito bem, mas, para eles, eu era um rico legal. Eles não tinham igualdade, porque eu via que eles se tratavam entre si de um jeito, e comigo era de outro jeito. E eu queria a igualdade. Daí a decisão de não ter nada. Eu quero não ter nada, eu quero sentir igualdade. E aí eu comecei a andar, a pé, de carona, sem dinheiro nenhum, sem trabalho. Eu varria um chão, um prato de comida. Pintava uma cerca, um prato de comida. Lavava um banheiro, um prato de comida. Um prato de comida por dia estava bom. E seguia adiante. E comecei a perceber que eu era muito mais bem recebido nas áreas pobres do que nas áreas ricas. Para dar um exemplo. 2. Eu estava em Recife,
E falei, eu não vou pedir comida na área pobre. Eu vou lá onde tem sobrando. Aí fui no bairro mais rico. E vi um portão aberto e uma festa acontecendo. Aí eu cheguei na porta, pô, dá licença. Pô, tô vendo um monte de comida aí, eu tô com fome, não tenho dinheiro, dá para me arrumar um prato? Aí puseram um pouco de comida no prato, me deram, andei um pouquinho na calçada, sentei, estou comendo. De repente para um carro de polícia. O cara me deu a comida e chamou a polícia. Aí eu estou comendo. Para o carro de polícia, o sargento olhou para mim assim, está fazendo o que aí? Eu mastigando. Mostrei o garfo, comendo. Falei, olha, você pegou comida aí? Eu falei, foi, me deram. Falei, pois é, não estão gostando muito de você aqui, é melhor você sair andando. Falei, ah, tá legal. Levantei e saí andando, comendo. Já na área pobre, eu estava num rincão, no sertão, andei muito no sertão. E anoiteceu e eu queria só dormir. E tinha uma casinha de telhado de palha, que o telhado passava da parede e dava para dormir ali embaixo. Aí eu bati na porta, atendeu uma velhinha. Falei, senhora, eu estou viajando aqui a pé nessa estrada e vou seguir viagem amanhã de manhã. Será que a senhora se incomoda se eu dormir aqui debaixo dessa palha? De jeito nenhum. Eu parei. Eu falei, entra aqui. Você vai dormir aqui dentro. Você vai dormir nesse sofá aqui. E me botou para dormir dentro. Já comeu? O tratamento é outro. Ali eu comecei a sentir igualdade, eu comecei a aprender a língua deles. Eu fiz uma pesquisa entre os mendigos de Recife. Eu tentei me tornar mendigo e demorei 3 dias para conseguir. Eu tentei me aproximar, eles me repeliam. Tentei me aproximar, eles me repeliam. Aí eu fiquei bem sujo, arrumei na época só tinha aquele caixinha de cigarro, só tinha Calton. Eu saí filando um monte de cigarro com filtro branco, filtro amarelo, botei ali dentro. E de noite eu fui para a fogueira, que era sempre uma fogueirinha debaixo de uma ponte de ferro que tem lá. Cheguei na fogueira, sem olhar para ninguém, rasguei a tampa do maço, joguei no chão e peguei um cigarro, acendi na brasa e me afastei. Aí foi um lá, pegou um maço de cigarro, olhou para mim, acendeu. Foi outro, eu falei, estou aceito. Foram 3 dias. 3 dias. Aí eu comecei a perceber que a rapaziada, a maioria da população, ela sofre um processo de sabotagem educacional. Eles têm bloqueado o desenvolvimento da racionalidade. E como acontece quando a gente perde qualquer sentido, os outros se aguçam. Então essa moçada desenvolveu a intuição de uma maneira impressionante. Eu frequento muito favela, eu ando muito em favela, exponho em favela, vou em festa, sou chamado. E quando você entra numa favela e você é de fora, as pessoas não perguntam quem você é. As pessoas ficam te olhando, observam o seu comportamento, sentem você muito mais do que questionam você. Eles desenvolvem esse lado e não percebem. Eu pude perceber. Quando eu fui morador de rua, eu me sentia privilegiado. Era engraçado, porque algumas poucas vezes eu encontrei pessoas da minha convivência social anterior. E quando as pessoas me olhavam, a expressão era de desolado. Meu Deus, o que aconteceu com você? E eu tentava mostrar que eu estava bem pra caramba, feliz pra caramba, aprendendo um monte, que não me incomodava em nada aquilo. Quando a pessoa percebia que eu estava contente, ela se incomodava. Desaparecia para nunca mais, não queria mais me encontrar. Por quê? Porque, racionalmente, para ela eu estava num estado deplorável. Mas quando ela via minha felicidade, minha alegria, meu encanto na vida, a intuição dela se manifestava. Espera aí, tudo o que eu acredito está errado. Então ela não queria violar isso, eu não queria se arriscar, então eu não quero mais encontrar com esse cara. Eu tive a oportunidade de encontrar com ex-colegas do Exército que são coronéis. 3 deles. Uma vez, para nunca mais. Um deles expressou assim, porra, você parece o mesmo moleque, cara. Eu falei, puxa, você parece outra pessoa. Se eu encontrasse, eu não reconheceria. Porque eles se violam frequentemente. A gente viola a consciência para se adequar às exigências do mundo. Um mundo racionalista, que criou um Deus macho. Eu lembro que eu fiquei de castigo no catecismo, porque eu perguntei se Deus tinha pinto. Herege. Eu falei, poxa, eu não posso perguntar? Eu não estou de sacanagem. É tanto atrevimento, a gente recebe um grãozinho de razão e já quer explicar o universo. A gente não conhece nem um pedacinho do... A gente está no elétron. E já conhece o Criador disso tudo. Nem isso tudo a gente conhece. A gente já sabe do que ele gosta. Na verdade, fabricaram um Deus que é um super-homem. Ele é vingativo, te manda para o inferno. Adora puxar saco, tem que estar louvando, 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 louvando. Não dá para acreditar nisso. Racionalmente eu posso ser convencido disso, mas intuitivamente jamais. É alguma coisa fora do meu alcance. Falta um pouquinho de humildade.
A gente, habitante desse elé, para mim, diante das interpretações absurdas, na minha opinião, que as religiões dão, eu criei a minha. Eu acho que o sistema solar é um átomo, a galáxia é uma molécula. E a gente faz parte de alguma coisa que a gente não pode nem imaginar. Dá para falar em Deus? Não dá. Dá para sentir. A parcela está dentro. A consciência está dentro. A gente tem uma parte infinitesimal da divindade. Mas o que é isso? É muito atrevimento. É preciso usar o lado feminino, porque esse lado faz a gente se aproximar da realidade. A razão afasta. A razão é muito objetiva, é muito masculina. O mundo é extremamente masculino. Não é à toa que a mulher é tão massacrada. Agora, feminino e masculino não são propriedade exclusiva, nem da mulher, nem do homem. Os dois estão dentro dos dois. Eu, quando fiquei sozinho com 3 crianças pequenas, eu me separei e fiquei com as 3 crianças, por opção delas. Com o tempo, eu comecei a sentir a falta que eles tinham do materno. E eu comecei a procurar em mim o feminino. Eu parei de fazer aquela... Porque com a criança, quando briga, a tendência do pai é falar, você para lá e você para lá. A tendência da mãe é falar, peraí, o que está acontecendo? Senta ali um pouquinho, compõe, arruma discórdia. Quando ela levanta, as crianças estão ali juntas e brincando. Isso é o feminino. O feminino é o carinho, é o acolhimento, é o abraço. É a comparação, eu fiz artes marciais, a comparação entre o judô e o karatê. O judô pega a força do oponente e tira ele do caminho. O karatê ele bloqueia e reage. Esse é o masculino. O lado feminino precisa ser desenvolvido e ele vem se desenvolvendo. O processo é longo, é lento, mas em cada lugar que eu vou, eu encontro gente trabalhando. Muitos deles sem ter consciência do trabalho que estão fazendo. Dentro das favelas, dentro das comunidades pobres, que de fora parece uma coisa hedionda, tem um montão de gente trabalhando. Tem muita sensibilidade. E é uma sensibilidade que não está ligada ao conhecimento acadêmico, não está ligada ao conhecimento de escola, ao ensino. Porque o ensino dessa gente é sabotado. Quando eu saí do Exército, eu fiz um cursinho pré-vestibular, eu tive colegas que estudaram no ensino público. E os caras não sabiam coisas que eu achava absurdo demais eles não saberem. E um dia o cara me trouxe uma prova do 3º ano da escola pública. Eu achei que era brincadeira dele. Era muita superficialidade. Aquilo ali não é ensino. Aquilo é engabelação. Aí o que eu fui sentindo? Eu fui intuindo que há uma sabotagem em cima da maioria da população para beneficiar uma minoriazinha ínfima, que pega uma parte da classe, vamos dizer, esclarecível e bota a seu serviço, impondo valores. Eles controlam as grades curriculares e botam a televisão dentro da sua casa formando valores. Vale quem tem, você vale o que você tem. E a gente vê os sintomas disso na sociedade. Quem está em universidade sabe muito bem como é que o curso de Ciências Sociais é tratado e como é que o curso de Ciências Tecnológicas é tratado. Se a gente olhar para as delegacias, compara uma delegacia de crime contra o patrimônio com a delegacia de homicídios. Claramente, o patrimônio na nossa sociedade vale mais do que a vida. A sua vida vale alguma coisa se você tiver patrimônio. Se você não tiver patrimônio, sua vida não vale nada. Você pode morrer tranquilamente. As forças de segurança são jogadas para cima da rapaziada pobre. Eu estava no Leblon, falando com o pessoal do Zeitgeist, que me convidou para um evento, e eu, sandália, eu estava fazendo uma diferença, o pessoal tudo muito bem arrumado. Parou um carro de polícia, desceu o negão, sargento, boa noite, com licença, documentação só comigo, os outros não. Documentação, por favor. Eu nunca tinha sido abordado desse jeito. Na área que eu moro, eles apontam a arma e falam, encosta, encosta. Pergunta se ele quer ver documento. Não quer ver documento, ele quer te revistar. Então, quando o cara falou isso comigo, eu parei e fiquei olhando para a cara dele. Parece que não caiu a ficha, eu não entendi o que ele falou. O quê? Documentação. Você quer ver meu documento? Nossa. Mostrei para ele o documento. E ele me deixou em paz. Não me empurrou, nada. Na minha área é muito diferente. Eu não posso explicar isso com a razão. Eu posso sentir essa diferença. No desenvolvimento da intuição, a gente se aproxima tanto da verdade que a gente começa a sentir as pessoas. Eu percebi que as pessoas têm como uma frequência vibracional. Essa frequência vibracional é formada pela parte abstrata do ser. São os desejos, as visões de mundo, os objetivos, os sentimentos, as opiniões. Isso forma uma frequência vibracional. Eu andei muito no meio de bandido, de pilantras. Eu amo ele, só não confio. Eu posso gostar do pilantra, eu não posso é confiar nele. E ele sabe disso. Então eu me dou muito bem. Eu perdi o fio da meada. Alguém pode me lembrar?
Sim, sim. Eu conheci pilantras que queriam se aproximar de certo círculo pessoal, que eu me aproximava tranquilamente com ideias e tal, dentro do boteco, mas ele tentava se aproximar com admiração e era repelido. As pessoas não sabiam por que repeliam. Mas quando o cara chegava, a vibração dele incomodava. Isso aí é o feminino. A gente sente, a gente não sabe. Eu não fui muito com a cara desse sujeito, eu não bati com a onda dele. Isso é intuição. É isso que está se desenvolvendo. Agora, quando isso se desenvolve, a gente tem a impressão que a transição já vai dar um pulo. Não dá pulo. Nós estamos em fase de transição, nós estamos num período crítico, mas esse período crítico leva gerações. Eu não acredito que haja uma mudança real sem que todo mundo esteja envolvido. Todo mundo, inclusive o pessoal do estado de barbárie, que cerca a sociedade, que, afinal, é a classe mais imprescindível. Porque tudo que nós olhamos, tudo que nós vemos, tudo que nós tocamos, foi posto no lugar por mão de pobre. Quem botou a rua, os tijolos, quem carrega as caixas, quem viabiliza, quem mantém e quem sustenta via impostos, são os mais pobres. É a classe mais imprescindível que tem na sociedade. E, no entanto, é a mais desprezada, a mais perseguida, a mais vilipendiada, enganada, sabotada e atirada num estado de barbárie. Por um lado, é uma sacanagem. Por outro lado, favorece o desenvolvimento do lado feminino, do lado intuitivo, do lado não racional do ser, que é o lado que começa a aparecer agora e que eu tenho a impressão, tenho a intuição de que vai se tornar preponderante. E quando se tornar preponderante, nós vamos perceber que nós somos todos a mesma família. É isso.